E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos na nossa live. Exato, mais uma live aqui para vocês, hoje com um caso clínico bem interessante. Vamos ver se está tudo funcionando aqui. Quem faz ao vivo tem que checar, tá tudo certo, né? Conectado. Hoje foi mais rápido a checagem, já está no A gente já está esquema. mais esperto. Então, para quem está vindo aqui pela primeira vez, eu me chamo Tatiana, sou reumatologista, né, e trato dor osteomuscular. Eu sou Jamil, sou neurocirurgião, sou especialista em procedimentos minimamente invasivos em coluna. E aqui a gente faz uma série de casos que nós estamos fazendo aqui, de lives, para a gente discutir de médico para médico. Então, se você aí tem opiniões, diagnósticos para discutir aqui com a gente, seja muito bem-vindo a comentar aqui na nossa live para a gente ir discutindo e ganhando conhecimento e dividindo conhecimento com todos vocês. Exatamente. Então, vamos lá, conta o caso aí para gente. Então, na verdade, assim, essa é uma paciente de 56 anos, ela veio com uma dorsalgia, na verdade, há mais ou menos 2 meses, já tendo passado várias vezes em pronto-socorro e até num médico ortopedista, que fez um raio-x, uma tomografia da região dorsal, sem nenhum sinal importante, né, nessa região, mas ela mantinha muita dor, tá? Ela chegou numa posição já antálgica, então ela não conseguia flexionar o tronco para cima e ela ficava encurvada assim durante a consulta. Tinha uma dor noturna muito importante, mas o movimento também doía. E de antecedentes, o que ela tinha era um HIV, né, que ela contraiu numa transfusão há muitos anos atrás, na época em que se não checava isso ainda, então acho que 20, 30 anos, mas ela nunca tratou, ela sempre teve uma carga viral zerada e acompanha sempre, então não era uma pessoa imunossuprimida, né, com antirretroviral nem nada, ela estava super bem. E tirando isso, ela tinha uma resistência à insulina periférica ali, e só. Era uma paciente relativamente saudável aí, né? Apesar do HIV. Então, é uma dorsalgia de forte intensidade e teve uma avaliação ali pelo pronto-socorro, né? Isso. Fizeram exames simples de raio-x, mas estava sem diagnóstico. Ele já segmenta ali na região da coluna dorsal, né? Nem sempre dor na coluna, o problema é na coluna, às vezes, ainda mais na região dorsal, né? Quem assiste o nosso módulo de dor na coluna dorsal, vê que tem que excluir outras causas, né? Tem que excluir parte cardíaca, enfim. Essa região é uma região assim complexa, na minha opinião, né? Assim, não é dor só da coluna ou dor muscular. Você tem que ficar muito esperto para não comer bola nessa região, né? Exato. Então, assim, você tem que descartar, né, excluir causas mais, às vezes até mais graves, como as cardíacas, mas existem outras também causas clínicas, né, no pronto-socorro. Quem atende aí em pronto-socorro sempre lembrar disso. E aí começar a avaliação da coluna dorsal. O exame físico, né, na coluna dorsal, você sempre vai testar essa flexo-extensão, que a Tatiana falou, né? E quando gera dor, sugere ser alguma coisa localizado ali na região da coluna dorsal, eventualmente alguma coisa inflamatória ali. E palpação, né? Uma das causas principais é a fibrosite do romboide, contraturas musculares ou locais aí, né? Mas esse caso tem coisas que chamam a atenção, né? Uma fibrosite do romboide, uma dor muscular, uma contratura paravertebral, normalmente não dói tanto assim, né? E assim, o que chamaria atenção para você? Então, escreve aqui para a gente ir discutindo, né? Mas o que eu queria falar muito é sobre as red flags, porque eu acho que nessa região a gente tem que pensar muito esse raciocínio para não comer bola, né? De novo, né? Porque é uma região assim que eu já peguei casos bem distintos, bem diferentes de dor
que não eram, inclusive, da dor da coluna, né? Exatamente. Então, uma dor noturna, uma dor em repouso, uma dor de alta intensidade, que às vezes o primeiro atendimento no pronto-socorro, não necessariamente o médico, o colega vai conseguir fazer o diagnóstico, às vezes ele faz uma analgesia ali, alguma coisa e Coisa libera mais mesmo. básica, né? Porque você está Exato. pensando, você como plantonista, a primeira visão ali é que pode ser uma questão de dorsal mesmo, uma contratura, né? Um mau jeito. Agora, o que eu sempre falo o que é um red flag? É o retorno do PS, do paciente ao pronto-socorro. Então, o paciente foi uma vez no pronto-socorro, tomou lá seus anti-inflamatórios, corticoides, fez alguma coisinha lá para analgesia dele. Ele melhorou, mesmo que seja parcialmente, você liberou. Passou um tempo, ele retorna ao pronto-socorro, isso é um red flag. Aí você precisa otimizar a investigação desse paciente, porque as pessoas não ficam voltando ao pronto-socorro se não estão com dor. Então, se a pessoa voltar, é um sinal de alerta, né? É super, né? Esse paciente está voltando toda hora, você tem que ficar esperto de que tem alguma coisa errada acontecendo, né? E a dor na região dorsal, ela não é tão comum quanto a na lombar, né? Se a gente for ver estatisticamente, os pacientes têm muito mais dor lombar do que na região dorsal, né? Então também é uma região aí para se pensar que talvez tenha alguma coisa errada, né? E ela tinha uma irradiação que ia para anterior também, né? Então, será que daí você já pensaria no quê, né? Está Sim. passando para a parte anterior, que pega algo visceral, né? Não tanto aí só a coluna, né? Então a gente tem que pensar nessa linha de raciocínio. O que, que tem aqui nesta região, pulmão, coração, pâncreas? Então são regiões assim, visceralmente, onde pode ter acometimentos importantes. Então tem que Esôfago, começar esôfago, né? Espasmo esofágico é uma causa também, sim, né? Então aí tem que pensar em muitas hipóteses diagnósticas aí, né? exato. E pensando na coluna, avaliar a pele da paciente, porque às vezes pode ter a dor irradiada da herpética, né? Da neuropatia herpética. Também é um Também é muito diagnóstico comum diferencial, né? nos pacientes. Então, são coisas aí para você ir pensando na Exato. avaliação. Outra coisa que eu acho interessante pensar é que quando você faz o exame físico, por exemplo, dessa paciente, você não, assim, no movimento dela não tinha tanto alteração no exame físico para uma dor tão intensa. Então, isso é uma característica que me chama sempre muita atenção, porque me tira um pouco da região da onde eu estou examinando, né? Porque se o exame físico está muito simples, né? Está muito inocente e a paciente tem uma dor muito importante, será que é naquela região mesmo a dor, né? Ou só naquela região, principalmente naquela região, ou é uma coisa mais visceral mesmo, né? Ali a gente pode pegar tanto herpética quanto pâncreas, câncer, né? Pancreatite, né? É uma coisa que pode dar uma dor na região dorsal importante, além das cardiovasculares, que às vezes irradiam para trás, né? E até uma pneumonia, por exemplo, né? Então, também é uma coisa assim que tem que se pensar, né? Às vezes a gente come bola aí nessa parte por causa disso. Perfeito. Bom, então já trouxemos vários diagnósticos diferenciais, né? Eu acho que alguns que a gente ainda não comentou, mas que pensando em coluna dorsal, sempre vale frisar fratura, né? Sim, é verdade. Mulher, Pós-menopausa, pós-menopausa, provavelmente, né? tem o risco, eventualmente, de ter uma osteoporose, e a coluna dorsal é uma das muito acometidas por fratura osteoporótica. Sim, Neoplasia, metástases, né? Metástases de mama, principalmente, mas enfim, outras verdade. metástases também. A coluna dorsal também é a mais acometida, né? Então, também lembrar de investigar se ela fez uma mamografia, se ela está fazendo o segmento. Coisas mais raras, né? Aí, tuberculose, mal de pote, enfim, e até questões infecciosas como espondilodicite, né? Espondilodicite, eu sempre falo que é uma das dores mais intensas que a gente tem na coluna. Um paciente com uma dor mecânica, de que ele coloca carga, dói muito, uma intensidade
extremamente alta, aquele VAS, né, 10 em 10. Normalmente, espondilodicite dói assim. Então, os casos que eu já acompanhei de espondilodicite, tanto espontânea quanto pós-operatórias, a dor é muito intensa, principalmente quando coloca carga. E aí, eventualmente, você põe um colete ou esse paciente fica quietinho, a dor passa e conforme trata melhor. Então, também pensar na infecção por espondilodicite. Do disco, com ali da vértebra, né? E tem as espondiloartropatias inflamatórias, né, gente? Que assim é uma hipótese diagnóstica, né? Poderia começar na região dorsal, não é tão comum, mas ela não tem outras características, mas pode ser, pode começar ali, né? Já tive paciente com um diagnóstico aí de espôndilo, começando por uma inflamação na região dorsal, tá? Então, pode ser, não é o caso mais comum, não é o lugar mais frequente, mas a gente sempre tem que pensar, se você está excluindo tudo e não acha nada, as doenças autoimunes aí da coluna são importantes para a gente pensar também, né? Então, esse caso tem muita hipótese diagnóstica aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer? Que exames que a gente vai pedir para começar a excluir tudo isso que a gente falou? Acho que a gente falou mais de 10 hipóteses diagnósticas por esses, né? Só com o exame físico e a história da paciente não está ajudando tanto para fechar um diagnóstico. Então, só resumir o exame físico, né? Não tem alteração, não tem déficit neurológico. Sim. A dor é mecânica, axial ali na região dorsal, com piora a extensão da mobilização ali da coluna dorsal. Só que o que chama atenção é a intensidade alta, tá? E aí, com esse quadro clínico, o que pedir de exames? Eu acho que primeiro, né, como uma boa clínica, a gente vai fazer aquele check-up, né? Vão comentando aí que vocês... Né, o que vocês pensam, tá, gente? Mas, assim, eu sempre, né, obviamente, vou fazer um screening laboratorial. Então, vamos pedir o básico, né? Hemograma, provas inflamatórias, PCR, VHS. A gente pode lançar mão, se você tem disponível uma procalcitonina, pensando aí na parte infecciosa, né? Você vai pedir função hepática, função renal, para também ver essa parte aí, uma amilase, uma lipase, né? Uma eletroforese de proteínas, você está pensando que pode ter um acometimento aí hematológico, né? O mieloma múltiplo, por exemplo, a gente tem que excluir também dor óssea, né? Tem muita relação com esse tipo de doença. Então, fazer aquele screening importante, né? Neste momento, talvez eu não fizesse aí para as doenças autoimunes. Eu, como reumato, acabo já recebendo esse paciente nessa hipótese diagnóstica, o que também me dá um viés de pedir um HLA-B27, né, geralmente, porque o paciente já passou no infecto, já passou não sei lá onde, mas se o médico você é de base, se você está começando a investigação, talvez isso atrapalhe um pouco, né? Eu já recebi pacientes com esses HLA-B27 positivos sem ser a doença, e aí a gente fica com essa coisa na cabeça, será que é, será que não é, e não fecha o diagnóstico, né? Então, a princípio, não sei se eu pediria isso, e as sorologias, né? Apesar dela ter só HIV, a gente vai investigar outras causas infecciosas aí também, né? Que eu acho importante. E como ela tem o HIV, acho que a tuberculose é uma coisa interessante realmente para pedir, né? Um IGRA, um PPD. Hoje em dia a gente tem o IGRA, que é o exame para diagnóstico não, né? Para ver se teve contato com tuberculose e é por sangue, então um pouco mais fácil, né? Porque o PPD tem que ser geralmente feito em posto de saúde, então depende aí da demanda de ter ou não. O IGRA a gente já consegue fazer aí, e se vier positivo, não que a pessoa vai ter, mas aí já te dá mais um indício de que talvez ela tenha ativado uma tuberculose, né? Exatamente. Bom, o que ela tinha de positivo nos exames de sangue iniciais? Ela tinha um hemograma normal, com uma anemia leve, ela tinha um PCR bem aumentado, um VHS levemente aumentado, e alterações, tinha um pouco de TJGP alteradinha também, um pouco aumentada, mas nada de importante. No geral, no exame de sangue dela veio assim. Aí tem que ter exame de imagem, né? O raio-x no pronto-socorro,
ele, lógico, é um exame ali que você faz. A gente não pede ressonância no PS, né? Porque É um nem exame pode, inicial ali né? que É você faz difícil, mais né? para É. avaliar alguma questão óssea de urgência, né? Uma fratura, uma coisa mais importante. Se você for fazer o raio-x num caso desse, faz da coluna total, tá? Porque se for um paciente com fratura, às vezes vão ter múltiplas fraturas. Então, às vezes, na torácica você não vê direito, que a imagem fica ruim no raio-x, na lombar você vai ver, ou eventualmente até na cervical. Num segundo momento ali que o paciente, né, retornou tudo, aí ou é internação para ressonância, ou você já faz o pedido de ressonância para o paciente fazer com urgência, tá? E a ideia num paciente imunossuprimido, com esses red flags, com esse quadro clínico, é pedir uma ressonância com contraste para você ver, ou coloque, né, se vai para um laboratório bom, você pode colocar o contraste a critério do radiologista. Se você vai fazer no caráter de urgência, só vai ter biomédico ali para avaliar, já pede com contraste para não perder a chance do exame. Exato. E aí, no... Na ressonância, né? Exatamente. Também. Então, na ressonância dela, ela tinha, né, um hipersinal ali e uma captação de contraste, né, nas vértebras principais ali, acho que eram 4, 5 vértebras na região dorsal, né? No meio, né? T5, Bem no T6, meio, T6, exato. Ali tinha bastante edema, tinha uma coleção, na verdade, né, paravertebral e pegava os discos dessa região. Então, essa paciente tinha uma espondilodicite infecciosa, né, com uma coleção paravertebral importante, onde a gente puncionou, né, e foi feita hemocultura e tudo isso, saiu um streptococo. Onde foi tratada, inclusive ela já tinha um acometimento pulmonar, ela foi evoluindo, tá, gente? Nesse período entre a gente investigar, ela internar, que obviamente ela foi internada porque ela foi piorando, ela começou a ter falta de ar, e então ela teve um acometimento pulmonar também, pela bactéria, mas tudo começou ali na região paravertebral, na região vertebral, com essa espondilodicite infecciosa, né? Então é um caso aí diferente para a gente, nós discutimos aqui, né? Porque não é o comum, obviamente, mas é mais para a gente pensar aqui em todas as hipóteses diagnósticas para um caso desse, para iniciar uma investigação e sempre pensar no que pode acontecer, né? Sim. Lembrando que assim, a conduta, né, na espondilodicite infecciosa, veio a imagem com espondilodicite infecciosa, é internação. Se você puder e conseguir o mais precoce possível coleta de material antes da introdução do antibiótico, melhor. Porque a maioria dos casos, a coleta por punção, por vídeo, enfim, vem negativa, né? E a cultura é negativa. E daí a gente então, fica, né, se vai demorar, né? O paciente está grave, que nem ela falou, questão pulmonar, tal, não sei o quê. Vai ter que entrar, né? Não vai deixar a pessoa entrar em choque séptico. Exato. Só aguardando a cultura. Mas a ideia é que faça essa coleta de material para a cultura nas primeiras 24, 48 horas, 72 no máximo, a depender do quadro clínico do paciente, por isso que é internação e pedir a coleta de hemoculturas, porque a gente sabe que não pode ficar esperando, né? Se o paciente entre sepse, né? Daí a gente vai ter um probleminha grave. Então, se você tem possibilidade de coletar rápido, ok. Coleta. E aí, por punção, pode ser por tomografia, pode ser por via endoscópica, assim, tá com endoscópio, se você quiser dar uma lavada no disco, às vezes quem é cirurgião de coluna, né? Só tem que tomar cuidado para quem é cirurgião de coluna ou quem vai orientar um cirurgião de coluna a fazer a coleta, que não pode ter, ou evitar, né? Lógico que propositadamente ninguém faz, mas pode acontecer, de ter uma lesão dural no procedimento endoscópico. E aí essa infecção entra e pode virar uma meningite. Isso tanto na parte endoscópica quanto na punção. Às vezes na punção acontece da punção perfurar, fazer algum pertuito também dural. Então tem que se tomar muito cuidado quem faz o procedimento para evitar que aconteça isso ao máximo
porque pode gerar uma meningite se essa infecção violar a dura mater, tá? Mas é necessária a coleta de material aí para cultura, e aí já entra com antibiótico empírico. Amplo espectro, né? Amplo espectro, enquanto aguarda o resultado da cultura. Saindo o resultado, organiza ali o seu antibiótico e mantém aí. Eu gosto de manter pelo menos 4 a 6 semanas. Parâmetros laboratoriais, o principal é o VHS, tá? Você tem que fazer controle com hemograma, PCR, mas em coluna, em espondilolicite, o que os artigos mostram que o principal marcador é o VHS. E o último a melhorar, não dá para você usar como parâmetro para retirada de antibiótico, é o exame de imagem. É a ressonância. A ressonância sempre vai estar... Continua brilhando, né? Brilhando mesmo. Exato. Após o término da infecção. Acho que é isso para fechar o caso. Então, aí, 3 mensagens finais, né? Dor na coluna que não melhora, investigue mais, né? Raio-X normal não tranquiliza, então você tem que pensar em outras hipóteses diagnósticas, né? E PCR VHS alterado, mais uma dor atípica, o ideal é você fazer realmente uma imagem mais específica, uma ressonância, certo? Beleza. Compartilha aí essa live. Colegas, comenta aqui o que você faria de diferente, mais alguma aí alguma coisa que a gente não falou para a gente discutir com vocês. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.